Oi pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês um tutorial de 3 maneiras de fazer mini carteira. É super simples, rápido e fácil de fazer, e pra fazer essas peças eu tô utilizando o nosso gabarito de mini carteiras que eu lancei em parceria com o Carrossel da Arte. Vocês vão encontrar esse produto aqui à venda lá no site deles, ele é feito de MDF, então agiliza bastante no processo. Mas mesmo se você não tiver o gabarito, fica nesse vídeo porque eu vou ensinar como fazer o seu próprio molde em casa. E as 3 maneiras de fazer essa peça são essas aqui, olha. Com acabamento em viés, com acabamento embutido e com acabamento externo, que tem essa costura aqui na lateral. E eu vou mostrar todos os 3 pra vocês hoje. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, como esse daqui é um produto que eu lancei exclusivamente com outra marca, eu não vou passar a medida deles pra vocês, mas eu vou mostrar rapidinho como fazer o seu próprio molde pra você poder fazer a sua carteira em casa. A gente vai precisar primeiro definir a altura e a largura da peça. Pode ser qualquer uma, você vai fazer desde capa para notebook até porta-moeda bem pequenininho. Pode ser a medida que você quiser. Você vai definir primeiro a altura e largura final da sua peça. E aí você vai colocar o molde da seguinte forma. Como no nosso molde a gente precisa ter esse bolso aqui para dobrar, né, para formar o bolso frontal e a aba, a gente vai calcular ele da seguinte forma. A gente vai colocar ele inteiro junto. Então, a gente vai colocar a altura que a gente definiu para nossa peça na largura aqui. Na verdade, a largura vai se manter pela peça toda. O que vai ser adicionado aqui são as alturas. Então, você vai precisar de uma altura para a parte do bolso, uma altura para a parte das costas da peça e 2/3 da altura para a aba. Eu gosto bastante dessa medida nas minhas abas, mas você pode deixar ela mais comprida ou pode fazer ela mais curta também. Se você quiser ela mais curtinha, aí você pode fazer meia medida da altura para sua aba e você vai adaptando conforme o seu gosto. Eu acho que 2/3 funciona muito bem. Eu vou até deixar ele paradinho aqui para quem quiser printar a peça, mas esse é o esqueminha. E aí a aba você pode arredondar se você quiser, pode deixar assim mais pontudinha ou fazer com outro formato, aí vai ficar ao seu critério, tá bom? Aqui eu vou mostrar então pra vocês como confeccionar essas carteiras de 3 formas diferentes. Eu vou fazer uma de cada tamanho e cada uma com uma técnica diferente. Para riscar com o nosso gabarito é muito simples, eu acho que eu já até mostrei para vocês em outro vídeo, mas você simplesmente vai posicionar o seu gabarito de MDF sobre o seu tecido. Aqui, como eu vou fazer com acabamento embutido, eu tô colocando ele sobre o meu tecido de forro, mas nos outros vocês vão ver que eu coloquei sobre o tecido principal. Risquei a toda a volta aqui com o lápis, cortei o tecido um pouquinho maior, ó, então eu tô usando tecido de forro, tecido principal e manta. E agora a gente vai passar uma costura aqui em cima do risco do molde. E vou deixar uma abertura para desvirar. Pode deixar a abertura aqui na lateral, que daí quando a gente for passar essa costura para fixar o bolso, a gente já fecha também a abertura da desvirada. Costurei a toda a volta. Agora, pra fazer o acabamento, a gente vai virar aqui pro lado avesso, onde tá a manta, e eu vou descolar esse pedaço de manta que ficou pra fora da costura. Eu vou cortar toda a manta primeiro, porque eu acho que assim, na hora que a gente desvira, não fica aquele volume da manta na nossa peça. Então, corta com cuidado aqui só a manta, ó. O tecido tá aqui, as 2 camadas de tecido. Vou tirar primeiro a manta e aí depois eu vou refilar o tecido. Aqui nessa parte que tá arredondada, quando eu for refilar o tecido, vou usar a tesoura de picote. Aí a gente vai desvirar a nossa peça e vai levar pro ferro pra deixar ela bem retinha. Quanto mais retinha ficar a sua peça, melhor vai ficar o acabamento final dela. Depois de ir pro ferro, a nossa peça vai ficar assim. E agora eu vou marcar aqui aonde eu vou fazer a dobra do meu bolso. No gabarito, tem aqui essas 2 marcações e a gente vai se orientar por elas, ó. Eu vou encostar aqui no topo. Vou repetir a marcação aqui e do outro lado também. Sempre que você for fazer a marcação aqui da dobra da aba, marca encostando o gabarito no topo aqui da sua aba, tá? Aqui vai sobrar um pouquinho por causa da costura, mas a gente ignora. E aí eu vou dobrar aqui a ponta da minha peça até encontrar a marcação. Prontinho. Aí a gente vai prender aqui com grampos ou com alfinete, vai deixar dobrado nessa posição e eu vou costurar aqui pelo lado de trás E vou fazer a costura passando a daqui de baixo, então a gente vai prender aqui essas duas partes,
Vou passar um pesponto na aba e vou finalizar aqui do outro lado. Quando você sentir que chegou aqui nesse limite, tenta prestar atenção e ir sentindo a sua peça para você dar um retrocesso aqui em cima, só para dar mais firmeza nesse bolso. E tá pronta a nossa peça, agora só falta colocar o botão. Aí eu vou colocar um botão de tic-tac aqui, mas você pode usar o botão de sua preferência. E agora eu vou começar a fazer o segundo modelo. Nesse segundo, a gente vai cortar o nosso tecido, ó, que nem eu falei, a gente vai riscar, costura aqui a toda volta só pra fixar na manta, pra gente ter mais firmeza na hora de costurar. E aí, cortei o excesso. E o meu tecido de forro, cortei um pouquinho maior. Aí eu vou colocar o meu tecido virado direito com direito, encostando o topo aqui nessa parte reta. E eu vou passar uma costura aqui em cima. E eu vou deixar a abertura para desvirar minha peça bem aqui no topo. Prontinho, costurei e deixei a abertura. E agora eu vou puxar aqui, ó, forro para um lado e tecido principal para o outro. Vou marcar aqui na aba a posição do bolso. E feita a marcação, a gente vai dobrar a nossa peça da seguinte forma, ó. Deixa retinho aqui a parte do forro. A gente vai dobrar ele aqui, ó, como se fosse a margem de costura, né, certinho. A gente deixa só a parte da frente virada pra cá e o forro pra dentro. E aí a gente vai encontrar essa parte reta na marcação que a gente fez. Então, ó, alinha bem a marcação. Aí você pode, né, ajeitar aqui pelo lado exterior primeiro. Vou colocar o grampinho aqui. E aí a gente vai fazer essa dobra com o forro também. Então, ó, deixa bem reto aqui esse pedaço. É que eu acho que deixando a abertura aqui nesse pedaço fica mais fácil de finalizar depois. Então, ó, aí vou dobrar o meu forro também. Encosta o forro lá embaixo e dobra ele por cima. Que aí a gente vai formar o forro do bolso e o forro das costas aqui da nossa parte. E aí a gente vai virar ele pro lado da manta. Porque como a manta tá cortada no formato certinho, a gente vai costurar pela manta. Então, ó, ajeita tudo pra ficar reto. E a gente vai passar uma costura aqui a toda a volta. Depois de costurar, eu fui lá e refilei aqui usando a tesoura de picote, porque ela tem essa curvinha, daí fica melhor assim. E aí a gente vai desvirar a nossa peça da seguinte forma, ó, separa aqui a parte do forro e a gente vai encontrar o nosso buraquinho aqui e é só desvirar por esse buraco. Eu acho que essa é a maneira que o acabamento fica mais perfeito e também é mais prática de fazer, é mais rápida. Aí, ó, depois de desvirar, é só ir ajeitando todos os cantinhos. Também é bom levar pro ferro a peça pra ajeitar. Eu já vou terminar de ajeitar minha peça. Só vou explicar pra vocês como que agora eu vou fechar o forro. A gente vai ajeitar a parte aqui do buraco, ó. Deixa bem retinho, puxa bem essa parte e a gente vai costurar ela na máquina assim, ó. Começando a nossa costura aqui do encontro, que tem a parte das costas com o bolsinho da frente, a gente começa a costura aqui e vai até o outro ponto. Parece difícil explicando assim, mas quando tiver na máquina vai ficar bem mais fácil de entender. Ah, e aqui eu costurei na máquina e eu esqueci de comentar que é possível fechar usando cola também, ou se quiser fazer ponto invisível vai ficar muito bom. A nossa carteira tá praticamente pronta, esse segundo modelo, também é só finalizar com o botão de tic-tac e ela fica desse jeito. Aí nessa não fica com aquela costura pela parte externa, mas se você quiser fazer um pesponto aqui na aba também fica bem bonitinho. Para o nosso terceiro e último modelo, eu vou fazer o acabamento utilizando viés. Ele já dá um efeito diferente para a peça, dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica muito bonito o acabamento porque você vai ter o contraste de cor aqui. Então, para montar ele é bem simples também, ó, cortei também o forro um pouquinho maior e cortei no molde igual eu fiz com a segunda peça. Aí vou posicionar direito com direito, vou costurar toda essa parte aqui do topo e daí depois eu vou virar e vou rebater essa costura. Prontinho, costurei e
fiz um pesponto aqui, então nesse não fica nenhuma abertura porque o acabamento vai ser todo externo. Aí eu também uni o meu tecido de forro com o tecido exterior, ó. Passei uma costura toda a volta e ficou tudo preso aqui. Agora eu vou cortar esse excesso do forro. Cortei o excesso e agora eu vou virar aqui pro lado do avesso da minha peça para fazer a marcação do bolso. Também utilizando aqui o gabarito como referência. E aí, vou dobrar a minha peça, ó. Coloco aqui a parte reta na marcação. E a gente vai passar uma costura, pode ser bem na beiradinha, só pra segurar aqui esse bolso. Então, ó, costura aqui desse lado e desse lado também. E aí, depois que a gente passar essas duas costuras, a gente vai costurar o viés a toda a volta da nossa peça. Eu sempre gosto de costurar pela parte de dentro, aqui a primeira parte, e daí depois rebater ele pelo lado de fora, que eu acho que fica mais bonitinho. Bom, pessoal, costurei o viés e nessa pontinha eu deixei sobrando aqui um pouquinho do viés pra fora, tá? Onde já tem o acabamento aqui na base, a gente vai fazer o acabamento do viés agora. Aí a gente vai virar ele pro lado aqui onde a gente vai rebater e essa ponta eu vou dobrar ela por cima, aqui. Dobra esse pedacinho e aí dobra o outro por cima. E é só ajeitar bem isso daqui e daí a gente vai passar a costura por cima toda a volta aqui pra rebater o nosso viés. Bom, pessoal, então esse é o resultado final das nossas peças. Eu coloquei o botão nelas. Aqui eu tô usando o botão de tic-tac, mas você pode usar o botão com rebite, pode usar aquele botão /80, que também fica legal. E fica uma peça super prática pra você vender em kit, principalmente pensando que logo chega o Dia das Mães. É uma peça bem bacana pra carregar na bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. E eu também vou deixar aqui embaixo no comentário fixado os vídeos auxiliares para vocês de como aplicar o botão de pressão de plástico e também a aplicação do viés. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, toda semana tem um passo a passo novo aqui para vocês. Tchau e até a próxima!